A gente vai então fazer as preces. Aí, depois que a gente terminar a prece 7 linhas, a gente só vai descansar uns minutinhos em silêncio, tá? Sem nenhuma condução, sem nada, só descansar. Como esse descanso, esse silêncio vai vir depois da prece das 7 linhas, a gente descansa, mas deixando essa qualidade da prece. A prece das 7 linhas é como se fosse uma invocação de Guru Rinpoche, né? A gente está pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche. Então, a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche em silêncio, uns minutinhos, né? Como se a gente estivesse na presença dos lamas, né? E os lamas estivessem fazendo assim pra gente, como faz o Lama Santo, e às vezes para mim, para mim não, pra gente, ele faz assim, como se estivesse, né? Jogando bênçãos na gente, assim, atirando as bênçãos na gente, né? Então, a gente só descansa, assim, nessa qualidade da prece, né? Que a prece pode nos conduzir, como se nós estivéssemos todos que estamos aqui, né? Nessa estanga virtual aqui, como se nós estivéssemos todos num templo, na presença dos lamas, na presença de Guru Rinpoche em pessoa, assim, né? A gente pode se colocar nesse lugar e preparar, abrir espaço no nosso coração para a gente estudar o Dharma, né? A gente não está se reunindo por qualquer razão para falar de algum assunto que não interessa muito. A gente está se reunindo para estudar o Dharma, né? Então a gente abre espaço na nossa mente, no nosso coração para isso. Tá bom? Então vou compartilhar aqui o PowerPoint da Flori. E a gente faz as preces de refúgio Bodhicitta uma vez em português, uma vez em tibetano e uma vez em silêncio, para a gente sentir o significado dessas preces, né? E daí a gente faz a prece 7 linhas 3 vezes e repousa uns minutinhos, tá bom? Namor. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dopeku Concho Songi Ranjinla Nadandrodru Semchenam Chanchu Bardu Kapsuchi. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semke droa kondonto lama sangye truneni ganla gandu trinleki droa ardam chao. Rum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Yogi Nubjansam Pema Gesar Dompola Yansen Chogi Madrunye Pema June Shesudra Cordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jenge Lapchi Sheksoso Guru Pema Siddhi Hom Hom Argen Yogi Nupchansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Madrunye Pema June Shesudra Cordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jenge Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hom.
Então, agora nós repousamos um pouquinho em silêncio. Muito bem. Então, agora a gente pode voltar para a nossa prática aqui juntos. Tudo bem, chuchus? Então, pensei de a gente
até a gente engrenar como estudo mesmo, né? Até todo mundo ter o livro e ter... A gente pode ler, né? O texto junto. Talvez a gente possa ler sempre. Mas aí eu queria deixar espaço para a gente discutir o que a gente entendeu do que a gente leu, né? Que essa é a parte mais importante de a gente estudar juntos, na verdade. Não é ficar só lendo junto, nem só ficar ouvindo o que eu tenho para falar sobre isso. Não é o caso, não é a proposta, né, desse nosso grupo. Então, a proposta é a gente poder discutir e encontrar formas de trazer esses ensinamentos mais para a nossa vida mesmo, né? Mas acho que a gente precisa dar uma passada no texto. Certo? Então, só um minutinho, porque tá... Só um minutinho, preciso atender uma coisa rapidamente. Desculpem, pronto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui, né? Do texto raiz. Ah, teve umas pessoas que me perguntaram o que era o texto raiz, né? Se o texto raiz era o texto em tibetano. Mas, geralmente, não é o texto em tibetano. Geralmente, como nesse caso, né? Não geralmente. Neste caso, desse livro, a gente tem 3 textos que foram escritos por algumas pessoas. Então, por exemplo, esse texto que nós estamos estudando, ele foi escrito, o texto raiz, quer dizer, o primeiro ensinamento foi dado por Dodrupchen Rinpoche, terceiro, né? Que é o mestre do século passado. Então, ele compôs um texto, né, com instruções concisas, vamos dizer assim, né? E aí o Gyatro Rinpoche deu ensinamentos sobre esse texto, fazendo comentários sobre o texto. Isso virou um segundo ensinamento, que são os comentários de Gyatro Rinpoche sobre o texto raiz de Dodrupchen Rinpoche. Então, isso que nós estamos estudando, né? Muitas vezes isso acontece. Então, por exemplo, todos os ensinamentos que o Lama Lama Wallace dá aqui no Brasil, ele está comentando o que para nós é um texto raiz e do John Limpa, nesse caso, né? Ele está dando ensinamentos sobre um texto, que é a base dos ensinamentos que ele está dando. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, só para a gente ter as duas, se localizar aqui, né? Então, este aqui é o texto raiz, que eu coloquei lá no Dropbox, no Google Drive, né? Para todo mundo. Então, e neste arquivo aqui, eu coloquei um sumário, né? Para a gente ter a estrutura do texto, né? Então, a gente só vai falar hoje sobre até homenagem, talvez. Não sei se vai dar para a gente avançar, mas foi o que a gente combinou de ler antes, né? Ler o texto raiz inteiro e ler até homenagem. Então, o texto raiz, na verdade, que o Gyatro Rinpoche vai comentar lá, é o título. Então, transformando felicidade e diversidade em caminho espiritual, e a homenagem. Ó nobre Avalokiteshvara, que sempre se regozija com a felicidade dos outros, que se comove profundamente com o sofrimento dos outros, que realizou perfeitamente as qualidades da grande compaixão e que abandonou suas próprias alegrias e tristezas. Relembrando suas virtudes, a você eu me prostro. Discutirei parcialmente as instruções essenciais de como transformar felicidade e adversidade em caminho espiritual, que são uma ferramenta indispensável para seres espirituais realizados e de valor inigualável para o mundo. Então, esse é o trecho do texto raiz, que agora nós vamos ver os comentários do Gyatro Rinpoche. Certo? Então, a gente vê que, assim, ele estava dando um ensinamento, né? Alguém foi lá e transcreveu. Esse pedacinho a gente já leu, mas eu vou ler de novo. Ó. Aqui nesta noite, sempre que vocês se engajarem em qualquer aspecto da prática do Dharma, primeiro é importante examinarem a sua motivação para verificar se ela é positiva. Eu, no meu estudo aqui, né? Estou grifando aqui em cor de rosa, rosinha, o que eu acho que são coisas que eu gostaria de guardar, né? Isso é uma boa coisa de fazer quando a gente está estudando texto sobre treinamento da mente, né?
Então, esse primeiro ponto de a gente examinar a nossa motivação, quando a gente se engajar em qualquer aspecto da prática do Dharma. Então, quando a gente for ler um livro, o que significa qualquer aspecto da prática do Dharma? Significa qualquer atividade que a gente reconheça como atividade do Dharma. Então, quando a gente vai ler um livro, né, a gente pode ler como se fosse qualquer outra coisa, mas um livro do Dharma, a gente deveria primeiro checar a nossa motivação. Às vezes não é uma motivação equivocada, né, como ele fala aqui, às vezes não, às vezes é simplesmente nenhuma, muito clara, né? Mas a gente deveria ter uma clareza, estabelecer uma motivação de beneficiar os outros a partir do que a gente está fazendo ali, né? Então, primeiro é importante examinar a sua motivação para verificar se ela é positiva, prejudicial ou indiferente. Se vocês estão ouvindo os ensinamentos, como aqui nesta noite, se estão contemplando o significado dos ensinamentos que ouviram, ou se estão meditando ou oferecendo ensinamentos, é importante verificar cuidadosamente se as 5 aflições mentais e as 8 preocupações mundanas estão presentes nos seus fluxos mentais. Se estiverem presentes, vocês deveriam desenraizá-las, pois isso configuraria uma motivação prejudicial, a causa para o sofrimento e o descontentamento. Em vez disso, gerem uma intenção virtuosa, que é ouvir os ensinamentos, praticá-los e contemplá-los somente para o benefício de todos os seres sencientes que são como nossas mães e pais. Então, esse para mim também é um tema importante, assim, como é que eu passo a régua por cima? Como é que eu posso considerar todos os seres como se eu estivesse lidando com a minha mãe, né? Esse é um ensinamento importante aqui, né? Sempre surge esse tema, vai surgir mais vezes aí, para que possam realizar seus propósitos. Se vocês não possuírem uma motivação como essa e permanecerem indiferentes, sem nenhum tipo de intenção real, então não haverá experiência positiva a partir da oportunidade que vocês têm em mãos. Uma atitude indiferente como essa não rende frutos. Uma vez que vocês precisam fazer algo que deve ser o mais virtuoso e positivo possível, é extremamente importante que vocês gerem uma intenção positiva, virtuosa e positiva. Foi aqui que a gente parou na semana passada. Deixa eu tirar esse... Agora eu vou seguir lendo e depois a gente vai discutir juntos, tá? Em salinha, depois juntos, do jeito que a gente escolher. Então, eu ensinarei nesta noite um texto bem conhecido chamado Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho Espiritual, composto pelo grande Mahasiddha e erudito Jimmy Tempenima, o terceiro Dodrupchen Rinpoche. De acordo com a tradição, quando ensinamentos são recebidos de um texto como este, começa-se compreendendo o título do texto, a homenagem do autor e a sua aspiração pessoal. A aspiração apontará essencialmente o compromisso do autor, nesse caso do Drupchen, né? Ou a intenção a ser realizada através da composição do texto. Então, primeiro, considerando o título, Transformando Felicidade e Adversidade ou Sofrimento em Caminho, os grandes eruditos da Índia ou do Tibete saberão tudo o que está contido no texto apenas ao ouvir o título. Então, é muito interessante, às vezes, só pelo título do texto, os grandes praticantes já sabem do que se trata. Às vezes, os que são simultâneos, que se chamam, que têm um grande momentum de prática, né, que estão maduros, bastante maduros, eles, às vezes, pelo título do texto, eles realizam o significado daquele texto, né? Mas a gente precisaria, pelo menos, entender que o título não está aí de bobeira, né? Ele tem uma importância, né? Aqueles de sensibilidade mediana, mas que, apesar disso, possuem algum treinamento, imediatamente compreenderão se o texto se encaixa na categoria de Sutra ou de Tantra, né? Sutra e Tantra são duas fontes diferentes de ensinamentos, né? Geralmente, os Sutras são atribuídos ao Buda, diretamente ao Buda histórico, e os Tantras são textos que foram escritos ou compostos, escritos, né, por outros professores. Às vezes eles são revelados, né, eles têm uma origem um pouco menos precisa do que os sutras, que são geralmente atribuídos ao Buda ou inspirados pelo Buda, né? O Buda nunca escreveu nada, né? Sempre foi o Ananda que se lembrava e escrevia. Mas ensinamentos dados diretamente pelo Buda, né? Geralmente nos sutras, a gente, no início está assim eu ouvi, né? Assim eu ouvi o Ananda dizendo, ó, eu escutei isso daqui. E ele era um praticante que tinha uma memória perfeita, um ouvir perfeito, né? Não é se desculpando, olha, foi isso que eu escutei, viu, pessoal? Se estiver errado, não é isso, né? Significa que ele era um grande praticante que tinha essa habilidade, né?
Então, esses são os sutras e os tantras têm origens diferentes. Assim. Já aqueles principiantes com treinamento acadêmico básico, quando ouvem ou leem o título, são capazes de ter uma ideia geral sobre o que o texto trata. Então, a gente consegue, né? Lendo esse título, transformando felicidade e diversidade em caminho espiritual, muitas vezes só lendo o título, eu falo, nossa, eu preciso disso. Muitas pessoas me pediram o texto só porque souberam o título, né? A gente fala, ai, sim, eu preciso disso, né? Então, a gente tem uma ideia geral. Isso também irá ajudá-los a serem capazes de localizar o texto para referências futuras. Aconteceu muito comigo. Cada texto possui seu próprio nome, como cada um de vocês possui seu próprio nome. Logo após o título, o autor presta homenagem, né, que a gente leu lá no texto raiz, aqueles versos. Neste caso, o autor, Dodrup Tempenima, curva-se diante do nobre Avalokiteshvara, o grande Bodhisattva da compaixão. Como ele poeticamente escreve, a razão pela qual essa homenagem é prestada a esse Bodhisattva é que Avalokiteshvara é alguém que sempre se regozija com a felicidade dos outros. Como o Bodhisattva da compaixão, toda vez que a felicidade dos outros é vista, toda vez que ele presencia isso, seja ela temporária, dentro do samsara, olha só, dentro do samsara, né? Ainda que seja dentro do samsara, ou última, quer dizer, quando o ser atinge a liberação, ele sempre se regozija. Por outro lado, ele fica profundamente entristecido pelo sofrimento dos outros. Não é entristecido de ficar deprimido, ai, que horror, ai, se afunda, não. Mas ele se comove, né? O sofrimento dos outros importa para ele. É o Bodhisattva da compaixão. Se ele não perceber o sofrimento do outro, como é que a compaixão se aconteceria, né? Se manifestaria. Quando vê todos os seres sencientes das 6 classes, aqueles dos infernos, espíritos famintos, animais, humanos, titãs ou deuses guerreiros, e no reino dos devas ou deuses, ele percebe que os seres são como crianças teimosas. E aí, Gyatro Rinpoche começa a ser Gyatro Rinpoche. Embora incontáveis Budas e grandes professores tenham vindo no passado, vivam no presente e virão no futuro, ainda assim você tem dúvidas. Você ainda é teimoso. Você ainda não acredita nos ensinamentos. Esse é o Gyatro Rinpoche. A gente vai tomar muita bronca ao longo desse texto. Você ainda não pratica com a sinceridade de um coração aberto. Ver essa situação difícil entristece Avalokiteshvara, ainda que ele seja alguém que realizou perfeitamente as qualidades da grande compaixão. Ao fazer isso, ele liberou a sua própria alegria e tristeza. Ele está libertado, ele não está mais preso nisso. Isso significa que porque ele trocou a si mesmo pelos outros, experiencia apenas a grande compaixão, ele desenvolveu as qualidades dessa grande compaixão e está autoliberado desta prisão de alegrias e tristezas flutuantes. Então, Avalokiteshvara está livre, né? Assim é Avalokiteshvara, com quem vocês estão bem familiarizados, a origem dos 1000 Budas deste éon iluminado. De fato, é ele a fonte de todos os Budas e a emanação da compaixão de todos eles. Então é muito interessante, né? Porque essa imagem que ele está se referindo é o Buda da compaixão dos 1000 braços, Avalokiteshvara dos 1000 braços, né? E é bonita essa simbologia de ele ser a fonte de todos os Budas, quer dizer, todos os Budas surgem a partir da compaixão. É bonito isso, né? Então, ele é a fonte de todos os Budas, é a emanação da compaixão de todos eles. É esse tipo de corporificação que o autor presta homenagem. Ele inicia o seu compromisso, que é explicar de modo compreensível os ensinamentos quintessenciais sobre como transformar felicidade e adversidade em caminho espiritual, ao relembrar as nobres qualidades e as virtudes de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara está em contato com o mundo. Ele está ouvindo as dores do mundo. Ele está em contato com as alegrias e tristezas, né? Então, é uma inspiração para o Dodrup Rinpoche compor esse texto, que vai falar sobre alegrias e tristezas, justamente, né? Esse ensinamento é, de fato, considerado uma ferramenta indispensável em que todos os lamas do passado se apoiaram. Sem essa ferramenta, quer dizer, sem transformar felicidade e alegria em caminho, ou felicidade e sofrimento em caminho espiritual, né? Sem essa ferramenta, eles teriam grandes dificuldades para realmente realizar o caminho, porque ela é, de fato, a ferramenta daqueles que são verdadeiramente realizados. Não tem realização verdadeira sem atravessar essa desgraceira, né? E a felicidade também. Ela é considerada inestimável no mundo, é como uma joia que realiza desejos. É indispensável, e uma vez adquirida, precisa ser sempre mantida no caminho. Portanto, considerando que este ensinamento quintessencial é uma tal ferramenta a ser utilizada no caminho, através dela você será capaz de realizar o seu próprio propósito, que é a liberação, deveria ser a liberação, e o propósito dos outros, que é levar os outros à liberação também, que você ainda não foi capaz de realizar. Nós repetimos, todo mundo repetiu de ano, né, pessoal?
Ainda que a gente tenha sido bons praticantes do passado, estamos nós aqui de novo, né? Isso é algo que você definitivamente precisa. É como uma chavezinha crucial para o caminho. O autor se compromete a tal tarefa ao declarar aqui no texto que oferecerá essa explicação em 2 partes. E daí ele parte para o texto, né? Então, esse trecho aí era o que a gente tinha combinado de estudar, né? Da semana passada para agora. Então, o que eu queria fazer agora, ainda que não, sei lá, que muita gente ainda não tenha tido oportunidade de estudar, né? Depois a gente vai voltar para o texto e ler de novo e tudo mais juntos, né? Ou pelo menos pegar esses pontos mais importantes. Mas eu queria agora colocar vocês em breakout rooms, salinhas, né? Menores, assim, para vocês poderem conversar sobre o que esse texto trouxe para vocês até agora, do que a gente leu até agora, do que a gente estudou até agora. Talvez no grupo, em cada grupo não tenha muitas pessoas que tenham tido tempo de ler ou oportunidade de estudar antes, mas algumas sim, então vocês podem trocar ideias e dúvidas, o que surgir. E depois a gente junta de novo. E aí, uma das pessoas do grupo se prepara para ser o relator. Para trazer para o grupão os pontos mais legais que surgiram na discussão. Tá bom? Então, eu vou colocar vocês 15 minutos na salinha. E, com sorte, alguém desse grupo, 1 ou 2 pessoas, talvez tenham o texto em mãos, né? Então, porque fica mais fácil de se referir ao texto, voltar, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona. Se alguém não quiser participar, né? Tudo bem, não tem problema, fica aqui, não aceito o convite, né? Vocês vão receber uma mensagem na tela para entrar. Eu nunca fui para essa linha, eu sempre mando as pessoas para essa linha, mas eu sei que aparece uma mensagem assim que vocês têm que clicar para entrar nessas linhas, tá bom? Beleza, fofuras? Então vamos lá, vou mandar todo mundo para essa linha. E depois, ó, são 7h27, né? Daqui 15 minutos vocês vão ser abduzidos da salinha. Então não xinguem a minha mãe quando isso acontecer, porque eu não tenho como avisar. Pessoal, daqui a pouquinho. Não, vocês vão ser arrancados da salinha no meio da frase. Então preparem-se, isso vai acontecer, tá bom? Então vamos ver. Vou colocar em salinhas de 5 a 6 participantes. Automaticamente, tá bom? Então vamos lá. Agora todo mundo deve estar recebendo o convite, aceitem e vão. Não faz mal que a internet está ruim, vocês podem só ficar ouvindo, tá bom? Não precisa abrir a câmera, nada, só ouvir, nem falar, só ouvir. Só para discutir. Beleza? Parecendo aquela pessoa na caixa que não aperta o negócio para você passar o cartão. Faltava apertar um botão aqui para vocês poderem ir. Oi, Valéria. Não deu certo aí? Oi, Valéria, você está me ouvindo? Ah, sim, agora você está me ouvindo? Tô. Você Sim, não, ô, Jane, é porque eu não li o texto e não estou faz mal, entrando não pela faz mal, primeira não faz vez. mal. Não faz mal, querida. Vai para lá, vou te mandar para uma salinha. Eu Não, não não tem vou problema. falar nada. Não faz mal, não Então tem tá. problema. Tá bom? Uhum, Então aceita aí. Você tá tem bom. ainda. Dá para você aceitar ainda? Não sei Deixa eu te achar como aqui, é que peraí. é. Tá vendo? Eu não entendo muito. Não faz mal, querida, não faz mal. A gente vai aprendendo. Vou te mandar para uma outra sala. Sim, Aceita aí, ó. Aí. Ô, gurias, vocês não foram, né, danadas? Tá bom, não tem problema. Carolzinha, vai lá, querida. Você pode ajudar tanto. Tô derrubada com o Covid, cara. Ai, sério, Carol? Puta Tô merda. no modo
sobrevivência hoje, arrastando. Tadinha. Não, fica tranquila, fica tranquila. Ai, tadinha. Bem que eu achei que você estava meio abatida de manhã já, sabia? Descansa aí um pouquinho então, querida, aproveita, tá bom? Descansa um pouquinho. Beijo, meu amor.
E aí, pessoal, foi Jane, muito não violenta. foram 15 minutos. Você não deu 5 foram. minutos, Jane. Mentira. Não, essa é conversa, não vem com essa que não é verdade. A gente viu 8 minutos e pouco. Só depois que a gente percebeu que tinha 8 minutos e meio, aí já era. Nós vimos só nos danado. 19 segundos. É sempre É assim, muito não tem bom. jeito. É muito legal, né? A gente reclama até por hábito. Só Hábito, eu sei, não tem problema. Mas pode deixar meia hora, 40 minutos, uma hora. Quando voltar, Mas vocês vão reclamar. sim. Com certeza eu sei disso. Tem muita experiência em salinhas. Mas foi bom de conversar. É a natureza das salinhas, exatamente. É a talidade das salinhas. Mas eu acho muito bom assim, a gente poder ter isso, não é? O que vocês acharam? Vocês curtiram? Uhum. Então tá bom. Então vai, quem que é o primeiro relator aí? Pode ser eu? Pode. Clarissa, eu. Oi, Clarissa. Fala, Oi. querida. Eu achei muito legal, porque eu tô chegando hoje, né? Uhum. E, enfim, me senti muito acolhida e também senti muita vontade de acolher as outras pessoas, porque também tinha mais outras 2 pessoas chegando hoje no Tá meu todo mundo grupo. meio que chegando hoje, né? A gente chegou ontem, na verdade, só É. teve um encontro, né? Tá Só todo teve um, pois é, e ainda por cima tem o pessoal que não foi nem nesse um, né? Então... Isso, tá tudo certo. Então, assim, o que surgiu, assim, o que eu anotei, né, o que surgiu, assim, mais para nós, foi essa questão de transformar as adversidades em caminho, né, porque as adversidades, essa noção de que as adversidades, elas podem ser tomadas como uma forma de encontrar o caminho e encarar as adversidades até como bem-vindas, Uhum. no sentido de que elas seriam, toda adversidade seria um mestre, né, na nossa vida. Uhum. É uma coisa bem difícil da gente, na nossa educação ocidental, né, aceitar. E outra coisa que foi bem falada, assim, foi a questão de amar todos os seres como se fossem nossas mães. Isso. Eu E queria foi sugerir o citado... seguinte, ó, só rapidinho, claro, que a gente se concentrasse no trecho desse texto, porque transformar a diversidade em caminho é um ensinamento inteiro. A gente vai ter o tempão para discutir. Você tem toda a razão, é o que mais pega mesmo, né? Mas é o mais maravilhoso do texto, realmente, né? Mas então a gente podia se concentrar mais nesse trecho do texto mesmo. Isso está falando assim, como lidar com as pessoas como se fossem nossas mães e tal. Mas continua, desculpa. Sim, e assim, só mais a questão de cultivar a verdadeira reverência por todos os seres, né? Citando uma das nossas amigas ali. E isso não só na teoria, não só para aquelas pessoas que a gente gosta, não só para aquelas pessoas que a gente admira, enfim, né? Mas, inclusive, por uma pessoa que provavelmente é o maior exemplo e o maior desafio de todos os brasileiros hoje, né? Até isso foi citado, assim, tentar entender, né, essa pessoa e tentar entender as motivações dele, e tentar entender que ele também tem a natureza de um Buda. Então, os comentários ficaram mais ou menos nesse sentido. Sugestão dos mestres é assim, começa no rasinho, entendeu? Não pula no fundão, senão você se afoga. Você não sabe nadar, vai pular no fundão e se afoga, né? Mas mira isso, assim, né? As pessoas famosas, como diz o Tenzin Wangyal, né? Sejam elas quem forem, né? As pessoas famosas da nossa vida, elas estão no fundão, né? A gente precisa aprender a nadar melhor antes, né? Agora, esse negócio de como se fossem nossas mães, é um negócio muito impressionante isso, né? Porque a gente precisava treinar mesmo isso. Como é que seria se, sei lá, se a pessoa que trabalha comigo fosse a minha mãe? Eu responderia para ela do mesmo jeito? Eu teria a mesma boa vontade com ela? Eu gostaria dela? Assim, eu teria um bem-querer por ela como se fosse minha mãe? Isso a gente pode realmente testar, sabe? Treinar, né? De verdade, assim. Com pessoas que estão próximas de nós, assim, né? Se a gente tem a mesma boa vontade, mesmo desejo de ajudar, de apoiar que a gente tem pela nossa mãe, né? Mas é uma atitude, assim, mais do que ação, é uma atitude, uma disposição, né? Isso me pega muito, sabia? Porque chega a me dar um desespero quando eu penso em todos os seres como se fosse minha mãe. Né? Mas é isso o caminho mesmo, parece, né? Porque é isso que eles estão falando, não é? É isso que os mestres estão dizendo, né?
olhar para todos os seres como se fossem nossas mães. Quer dizer, não é passar a régua por baixo. Equanimidade não é passar a régua por baixo, passar a régua por cima. Isso é maluco. Isso é muito maluco. Bom, quem que é o próximo relator? Relatora. Fala, Paulinho. Bom, meu desafio é tentar traduzir o que todos falaram, não? Porque Sim, não é sim. fácil. É. E não tínhamos essa visão que você colocou para restringir ao texto que nós falamos hoje. Mas, de modo geral, o que o grupo levantou é que, a partir do próprio título do texto, que alguns já conheciam, eu só dei uma breve folheada. Uhum. Então, o título, realmente, ele é muito atrativo. Uhum. Já nos chama atenção. É. Aí, a Débora, que está vivendo uma grande adversidade, disse que pôde aproveitar para ver, através do outro, uma amorosidade, uma alegria através do outro. E isso é que tem apoiado a ela nesse momento de grande adversidade, né? A Ana disse que é muito fácil entender como pegar um momento de adversidade e utilizar aquilo para um crescimento espiritual. Mas o de felicidade é um enigma para ela, porque se está tudo muito bem, como assim? Né? Eu vou... Alguém lá comentou, que eu não lembro, foi a Flori que comentou, que se está tudo muito bem, é mais fácil a gente esquecer do Dharma. Do caminho. Aliás, quem falou isso foi a Lúcia. Né? Então, de fato, reunir o que todo mundo falou e tentar condensar, eu acho que é mais assim, dizer que o título é muito relevante para cada um de nós, e é fácil a gente perceber que os momentos de adversidade podem ser vividos olhando não pela adversidade em si. A Flori chamou a atenção para o autocentramento, né? Como o autocentramento nos faz nos achar o centro do universo, e aí nada que não seja de acordo com esse centro do universo vai estar agradando, né? Mas, de modo geral, eu acho que o primeiro momento desse grupo foi sentir que realmente é um tema muito importante para a gente explorar. Ah, que bom. Isso é muito legal, muito motivador, né? Para todos nós. Obrigada, Paulinho, pelo esforço da tradução aí. A síntese, né? Quem que é o próximo, então? Quem gostaria de compartilhar? Quem que é a Nete? Fala, querida, pode. No nosso grupo, a parte do texto que nós ficamos envolvidos, destacando que nenhum de nós tínhamos lido, porque não está com o livro. Meu livro chegou hoje à tarde, eu também não tive oportunidade de ler. Então, nós lemos com você. Mas dessa leitura que a gente teve, a primeira página em que ele fala que é importante examinar a motivação, que se ela é positiva, prejudicial ou indiferente. E o meu companheiro de grupo de Belém do Pará, ele estava dizendo que essa ação da motivação é o que ele tem tentado também levar todas as vezes nas atividades profissionais que ele exerce, nas diversas atividades que ele faz, buscando refletir sobre a motivação com que vai desempenhar as atividades. E como isso, a motivação é muito importante para a gente, nesse momento que a gente está mergulhando nesse caminho. Todos nós temos algumas dificuldades, né? Nós tivemos a companhia de, acho que é da Valéria, de Alto Paraíso, que é do SEB, e que tem ali uma vivência diferente, tem uma vivência, uma estrada maior do que nós outros, né? Todos nós, os outros, somos novos nesse caminho do budismo, né? Tirando a Valéria do SEB, que já tem uma jornada. Mas o que nos buscou, que a gente buscou de
uniformidade entre nós foi essa situação da motivação, buscar o que é a motivação, o que nós estamos encontrando na atividade do cotidiano, como é que a gente consegue descobrir a motivação, o que nos leva a estar presente naquele momento que a gente está vendo, nossas dificuldades cotidianas, e aí quando a gente descobre a motivação da nossa atividade cotidiana, que a gente observa que as adversidades, elas são o caminho espiritual, né? A gente precisa... Eu, no momento, também estou com meus pais, os dois, com Covid, são octogenários, então é uma coisa estressante, muito preocupante. A amiga de Belo Horizonte, ela está também passando por um momento pessoal muito difícil. Então, todos nós temos dificuldades, e a adversidade é que pode nos ajudar pode nos ajudar, não, ela é o caminho espiritual, né? Só que a gente precisa lembrar disso. Tá? Precisa lembrar, precisa ter ferramentas para lidar com a adversidade para que ela se torne verdadeiramente caminho, né? Esse que eu acho que é o ponto forte desse texto, que a gente vai estudar juntos. Eu acho que isso que é a motivação. Exatamente. Essa motivação. Eu fico muito preocupada de me tornar indiferente com tanta dificuldade. Isso é uma coisa que eu acho que é o pior que tem. Pior do que ser negativo é ser indiferente, eu acho. Muito bom, querida. Muito obrigada. Fala, Lê. Oi, boa noite para todos. Bom, no nosso grupo a gente focou bastante na bênção, né, de ter essas instruções. A gente comentou muito dessa questão do posicionamento da mente, né? A Cindy, eu acredito que ela está no interior de São Paulo, a gente falou, né? Ela disse assim, do Nirvana dela lá, e a gente já pensou, pô, interior, maravilha, né? Então aí para isso só. Aí veio o tópico de transmigrar, o que a gente faz com o sofrimento, né? E quando a gente... E como é incrível os mestres, os bodhisattvas, os budas, eles se desdobrarem, foi isso que foi falado lá, se desdobrarem para explicar, para escrever, para falar insistentemente para a gente, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E ficou meio que um ar bastante assim de bênção mesmo, sabe? Porque a gente até comentou, sem essas instruções, eu não sei o que eu fazia antes. Obviamente que hoje em dia, não que eu faça tudo direito, mas se a gente não tem nem a instrução, se a gente não tem nem sabe? O simples fato de haver alguém que diga, olha isso aqui, é revolucionário. Porque o que a gente pode fazer, né? Se embriagar, mudar de parceiros, mudar de trabalho, mudar e não vai para lugar nenhum. Ela se fala isso. Uma vez eu estava bem desesperado, assim, e daí ele falou assim, isso não é... Você consegue imaginar como seria passar por tudo que você está passando sem o Dharma? Cara, eu não imaginava, sabe? Como é que seria? Sem ter... Que é o que você disse, não que a gente faça tudo, né? Obviamente que não. Mas a gente sabe que tem uma possibilidade ali de caminho, né? Então ele falou isso, insuportável não é o Sansara. Insuportável mesmo não ter o Dharma, isso é insuportável, né? Cara, aquilo me comoveu mesmo, sabe? Sem dúvida. É isso mesmo, é muito, muito bonito que vocês trouxeram. Obrigada, Lelê. Oi, Cris. Eu vou tentar aqui reproduzir o que o grupo falou, mas eu pedi ajuda aos universitários, se eu esqueci alguma coisa, eles complementam. Porque eu estou no prézinho ainda, tá? Tá bom, nós também. Então, o que a gente comentou lá no grupo foi que o que chama muito a atenção para nós são duas coisas, basicamente, que uma é a intenção com que você faz as coisas. Então, por exemplo, ler somente o livro, sem você ter uma intenção do que você vai fazer com aquele conhecimento, não é aprender, porque para você aprender, você precisa ter o conhecimento e associá-lo à experiência. Isso é aprender.
né? Está na faculdade, não está no jardim de infância, está na faculdade, né? PhD. Fala, Cris, continua. Então, outra coisa que a Débora falou, que ele cita sempre, é estar consciente, né? No aqui e agora, de você estar fazendo aquilo sabendo o que você está fazendo. Então, juntar a consciência com a intenção, né? E que mais, Roberto? Diz aí, que eu esqueci alguma coisa? Eu não estava preparada para falar. Não, acho que basicamente você falou o mais importante, é isso mesmo. Né? Joia, obrigada. Então, acho que é isso, né? Do mais importante que a gente extraiu desse pequeno trecho aí. Uhum. Obrigada, Cris. Quem mais, amores, gostaria de falar sobre o grupo? Ou comentar tudo que, sei lá, individualmente mesmo, a gente não precisa falar em nome do grupo também. Esse ponto da motivação é super importante, né? E vocês lembrarem aquilo que a gente leu no trecho da Jetsuma, né? Os praticantes do treinamento da mente, né? Os praticantes do treinamento da mente, que é nós aqui, a gente está preocupado em olhar para dentro, olhar para a mente, né? Não para as circunstâncias externas que sei lá o que vai ser, né? O que vai mudar, o que não vai, se vai piorar, se vai melhorar. Pessoal, em resumo é o seguinte, né? Sansara, sansara, né? Não tem como consertar, né? Então os praticantes, nós praticantes, né, que temos essa intenção de treinar nossa mente, é a nossa mente que a gente vai treinar, não é? Então, para isso, a gente vai precisar olhar para dentro e medir. Hoje de manhã, no grupo de manhã do Mundo Poderia Ser Diferente, a gente falou disso, né? A gente faz ações, a gente age, esperando que aquela ação tenha um resultado externo. Isso é assim, a garantia de... a garantia da frustração. É você fazer uma coisa com uma expectativa que aquilo tenha um determinado resultado externo, né? É frustração garantida, assim, em algum momento, né? Por alguma razão, em algum nível. Então, acho que um ponto muito importante da nossa motivação seria esse, que eu possa treinar minha mente, sabe? Lendo, trabalhando, ouvindo a pessoa que eu não concordo. Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso... Porque isso a gente tem como agir, né? Na forma como a gente reage, na forma como a gente vê as coisas. A gente tem algum espaço de manobra, como diz o Alan Wallace, mas se a gente for ficar medindo a nossa prática pelos resultados externos que a gente é capaz de produzir nesse momento, a gente vai se frustrar, sabe? O Eric Pemakunzan, né, no Body Training, até anotei. Ele falou assim, se a prática fosse para ser perfeita, se a gente praticasse para ser perfeito, a prática seria impossível. E a gente ia se deprimir, nem preciso pegar porque eu gravei, e a gente ia se deprimir e abandonar a prática. Então, não é isso que a gente está fazendo. A gente não está treinando para ser perfeito, né? A gente está treinando para treinar, para poder avançar, mas não para ser perfeito, né? Alguém estava perguntando justamente sobre... A pergunta que fizeram nesse curso, nesse encontro de domingo com ele, foi assim, equanimidade significa que eu tenho que ver o Putin? Deve ser um ucraniano, né? Porque tinha uma tem um grande grupo de ucranianos fazendo esse curso, né? Então, a pergunta foi essa, né? Então, quer dizer que eu tenho que ver o Putin e o Dalai Lama do mesmo jeito? Aí ele falou isso. Ninguém está aqui treinando para ser santo. Falou exatamente isso. Ninguém está treinando para ser perfeito. Se a prática fosse essa, ela não seria para todo mundo. E essa prática é para todo mundo. Aí, ele fala umas coisas que tocam meu coração lá no fundo, sabe? Essa prática é para todo mundo. Todo mundo pode aspirar que as coisas sejam melhores, que haja mais amor, que haja mais compaixão, desejar. Que haja, ele ensina desse jeito, que existam mais momentos de imparcialidade. Não é assim, que eu seja imparcial em todas as situações e que se eu não for imparcial em todas as casos, eu sou um fracasso. Não é isso. É uma aspiração que haja, não que eu seja, que haja mais momentos de
aqui. No nosso grupo, a gente não elegeu ninguém para falar, não é? Então, deixa eu falar só um pouquinho, que essa Então sua fala. fala é interessante. Foi eleita. Ali você falou sobre isso, né? Que o Dharma nos dá essa ferramenta. É como se a gente afastasse um pouquinho e tivesse essa lucidez para poder agir nesses momentos mais difíceis, né? Igual o Ricardo disse que ele passa por um momento de adversidade e ele viu como que é mais complicado, porque as práticas exigem mais uma estabilidade mental. E quando a gente não está tão bem, a gente perde um pouco essa estabilidade. Com certeza. Mas o Dharma nos dá isso, essa ferramenta de a gente afastar um pouco e poder agir nos momentos mais difíceis. Aí achei interessante completar isso aí. De que a gente não está treinando para ser santo, né? Mas para poder fazer as práticas. Para avançar, todo mundo meio junto, assim, né? E avançando. Né? Com o propósito de avançar mesmo, de poder ter o coração mais aberto, mais amoroso, né? E ajudar os outros também a serem assim, né? Na medida que for possível. Eu acho isso super importante, né? Mas é verdade, quando a coisa sacode... Por isso que esse treinamento é muito importante. Quando a coisa sacode, difícil. Né? Às vezes a gente está naquela fase assim, super bem bom, assim, eu consigo praticar todo dia, minha prática está bem, né? De repente, o samsara dá aquela chacoalhada na sua almofada, né? Na sua cadeira, e aquela estabilidade que você achava que tinha vai para o saco. Maravilhoso isso também, porque, né? Uma estabilidade que precisa de que tudo esteja bem, não é de verdade uma estabilidade, não é? Sim. Então, melhor que sacuda mesmo, que a gente se sacuda mesmo, né? Porque é isso, a gente vai... Mas a gente vai construindo essas estabilidades meio condicionadas, né? E tá bom, porque a gente precisa disso também, né? Mas quando sacode e desaba, é bom que desabe. Porque tudo que desaba era meio construído, né? Isso diz o Lama Santen, nunca me esqueço dessa fala, Lama Santen. Fala, Ninha. É interessante esses instrumentos do Dharma, né? Porque são coisas assim simples. Por exemplo, hoje eu tinha um encontro muito importante com um colega também médico e que eu tenho uma imagem mental de 30 anos já tão difícil, sabe? E aí tem que trazer, assim, essa imagem está congelada. O Paulo ajuda bastante, sabe? Assim, vamos... Aí fizemos o body scanning, body scanning, né? Body scan. E vamos tratar, tal. E a mente minha queria botar um monte de confusão que ia dar e vamos treinar para... Eu até consegui treinar assim, olha, pode ser diferente, mas assim, é um esforço para trazer daquela estrutura congelada que parece que quer dizer que ele é né, uma pessoa, isso, aquilo. Mas aí quando chegou assim a hora e você vê a pessoa e você está mais aberta para isso, nossa, é tudo tão diferente que sai, sabe? É tudo bárbaro, Ana, que bárbaro isso. É maravilhoso, é assim, as respostas que você pensou que poderia ser, apesar de que eu fiz um esforço para não ser pensamentos negativos, foi assim, fantástico, foi muito bom. E pensar aquela coisa como se fosse minha mãe, apesar de que às vezes tenho vontade de enforcar minha mãe, eu tratar uma das coisas importantes é a ética. Se você tem ética, você tenta ter essa ética, você e se colocar no lugar do outro, por exemplo, vou pegar minha secretária e colocar ela dentro participando, porque eu sei que isso está agoniando. Quando você consegue fazer o básico, o simples, vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, você, nossa, muda muita coisa. Muda tudo. Sabe? Muda e tudo. é uma coisa simples no meu dia a dia. É simples, mas gente, é a nossa vida isso daí. Não é que é simples. Às vezes a gente tem essa ideia, isso é simples, né? Não é, isso não pode ser. É isso mesmo. É a nossa vida. A nossa vida é feita desses momentos simples.
mesmo, não é? Não uma coisa grandiosa que vai acontecer não sei quando. É esses momentos simples que acontecem toda hora. Esse é o nosso trabalho, realmente. A gente precisa acreditar nisso mesmo. Do jeito que você fez, Ana. Não, esse cara que está congelado na minha mente, ele não é essa imagem congelada. Vamos ver o que é esse cara. De repente, ele te surpreende, né? E de repente, não. De repente, ainda é aquela mesma criatura lá que está congelada. Tá bom, não faz mal. Próxima vez, solta congelamento. Vamos lá, vamos olhar quem é esse cara. É o mesmo cara, tudo bem. Ainda é. Mas vai ter um dia que não. Né? Vai ter um dia que você vai enxergar. Teve um aluno meu esses dias que falou isso. Ele falou que o que transformou muito, que ajuda muito ele transformar a visão dele, ele é um ativista, né? Ativistas sofrem. Então, o que ajuda muito a transformar a visão dele é enxergar o sofrimento do outro, realmente, sabe? As dificuldades que o outro está passando. Então, de repente, um dia, você vai encontrar com essa pessoa congelada lá, que você congelou, que não congelou mais, que já descongelou, mas vamos supor que tem, hipoteticamente, uma pessoa congelada, né? Ali. E daí você encontra com ele e você enxerga a fragilidade dele e a dificuldade que ele está passando. Aquilo transforma tudo, assim, muda tudo de lugar, né? A gente precisa dar essa chance para nós mesmos, não é para o outro, para nós mesmos, porque esse que é o ponto. A gente não está treinando para ter um efeito no outro. A gente está treinando para nossa mente. Então, se a nossa mente conseguiu se abrir, se o nosso coração conseguiu se abrir, é isso que a gente quer, né? Se o outro vai mudar, não vai mudar, whatever, problema do outro, ele que treine a mente dele, né? Nosso ponto é abrir o coração. Né? Maravilhoso, Aninha. Fala, Lê. O grupo que eu participei, a gente acho que foi pego meio de surpresa, e a gente não se organizou muito, né? Mas é o que a gente fez. A gente fez a leitura do texto, releu, e a Sandra estava começando a comentar quando a gente retornou para... Mas aí, aí é mais um comentário meu mesmo. Quando a primeira vez que eu li o título desse texto, eu fui assim buscando meios para ultrapassar as diversidades que eu encontraria, né? Mas assim, aí ele veio logo com a homenagem à Avalokitesvara, para a gente não ficar restrito a uma motivação autocentrada, né? Eu achei assim, bem legal, e ele foi bem forte nessa questão da motivação. Isso que marcou mais a gente está sempre olhando para a motivação. Essa motivação. A questão da motivação é sempre o primeiro ponto mesmo, né? E a gente precisa formular, às vezes, essa motivação. Ela não vem naturalmente. A gente precisa formular, realmente, né? De coração, assim. Agora, sabe uma coisa que eu queria comentar, já um pouco adiantando? A Débora falou assim, a dor faz com que a gente descongele o nosso coração quando está muito duro, mas, infelizmente, aprender assim dói mais que abrir pelo amor. Lindo isso, Ana e G. A gente vai abrir do jeito que for possível abrir, não importa se pelo amor, pela dor, o importante é abrir. Brincadeira, é melhor pelo amor que pela dor, mas às vezes é pela dor mesmo, né? Sabe uma coisa que eu queria comentar? Um pouco adiantando e um pouco trazendo uma fala do Lama Wallace também, né? O que é a diversidade? Né? A diversidade não é as coisas darem errado ou coisas que não estão certas. A diversidade é se essas coisas que não estão dando certo, ou não estão certas, impedem o nosso caminho. Impedem a nossa prática. Isso é a diversidade. Então, é obstáculo. Né? A gente precisa mudar um pouco de... A gente precisa não, nosso trabalho é esse, né? Mudar um pouco a dimensão das coisas, e o significado das coisas como praticantes, né? Como praticantes, o que é obstáculo não é as coisas erradas que não nos necessárias. Isso vai continuar dando sempre. Obstáculo para nós é o que impede a nossa prática. Né? Então, eu acho que já comentei em algum momento uma bênção que o Lama Wallace deu, ele dava às pessoas assim, que tudo que surgir no seu caminho surja como apoio para o seu caminho. Então, não é assim que tudo dê certo na sua vida. Não tem como ninguém garantir isso, né? Nem o Lama, nem o Buda poderia garantir isso, que tudo dê certo. Não vai dar errado, né? Agora, que tudo que não dê certo possa
que a gente possa fazer exatamente o que esse texto está ensinando, que a gente possa pegar tudo isso e usar como apoio para o nosso caminho. Isso é, né, transformar a diversidade em caminho. Né? Só vai ser diversidade se a gente não conseguir trazer para o caminho, aí vai ser uma diversidade mesmo. Né? Para mim fez muita diferença, sabe? O que é a diversidade, né? O que é ter mérito? Porque tem uma confusão, tem uma confusão entre os budistas, né? De achar que uma pessoa que tem méritos é uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma, que as coisas, né, que a vida, aquela vida mansa, tranquila, isso não é necessariamente mérito, pode ser uma expressão de mérito, né? Mas também é mérito pegar aquela baita confusão e atravessar sorrindo, e sabe, pegar aquilo e transformar em sabedoria. Isso é mérito, realmente. Né? Importante a gente pensar sobre isso, sabe? Para a gente não ter expectativas, assim, furadas, né? Porque a gente não vai ter, ninguém vai ter no Sansara uma vida mansa, pessoal. Em algum momento a coisa vai, né? Se já não tá, todo mundo, quando a gente vai conversando, a gente vai vendo, tá passando por uma situação difícil, o pai tá doente, a mãe tá doente. Se a gente pegar cada uma dessas pessoas que estão aqui, todo mundo tem uma treta que tá ali tendo que lidar. Se não é agora, já foi. Se não foi, vai ser. É assim, né? Então, o que a gente pode esperar? O que a gente, como praticantes, precisa rezar para, né? Para que a gente possa transformar o que vier em amor, em coração mais aberto, em compaixão. O que vier. Mesmo que não seja na hora, né, amores? Porque às vezes na hora é difícil, né? A gente toma uns tombão assim que a gente perde o rumo. Mas de repente a gente recupera o rumo e fala, agora eu vou pegar isso e vou trabalhar nisso. Eu vou ver o que isso aconteceu comigo, por que foi assim, por que não foi assim. Então essa noção de o que é verdadeiramente a diversidade para o praticante é uma outra coisa do que é no senso comum. Melhor a gente ir se acostumando com isso, né? O que vocês acham? Muito viagem? Lembrei de como sentar no formigueiro e esperar que nenhuma formiga morda. É meio que impossível, né? Muito legal essa visão da diversidade. A minha motivação dos 4 dharmas de Gampopa. Conhece? Conheço. Não só conheço, como está escrito aqui na minha cara, os 4 dharmas de Gampopa. Quer falar, Val? Quer escrever? Ou falar? Você pode pelo menos abrir seu microfone para a gente ouvir o som da sua voz, Walter, seu webcamless. O problema é que quem está com o microfone sou eu. Sua danada! Não, ele está aqui do lado, mas Entendi. é que estamos juntos na Entendi. história. Então mas fala, meu amor. Eu acho que começar o dia com os 4 dharmas de Gampopa é orientar o dia para o que tem que ser feito, para o Dharma. Né? São 4 linhas, mas condensa exatamente tudo. Né? Você quer falar os 4 dharmas nas suas palavras? Ou como que você costuma fazer? Dá-me tuas bênçãos para que minha mente seja uma com o Dharma. Dá-me tuas bênçãos para que o Dharma progrida ao longo do caminho. Dá-me tuas bênçãos para que o caminho esclareça a confusão. Dá-me tuas bênçãos para que a confusão alvoreça como sabedoria. Que lindo. É lindo, é demais. A gente vai mandar isso no grupo. Bom, eu sou contra essa história de separar as linhagens. Não sei se alguém conhece o movimento Rimé, mas eu já fiz Shambhala, Kagyu, Nyingma, e tudo é Dharma. É o homem que a mente pequena que separa as coisas. Eu sou Caio, eu não preciso fazer. Não, é Dharma. A gente tem que se abrir para todos. Se encaixa nesse momento da sua vida o Caio, então faz o Caio. Se mais tarde é o Nyingma, faz o Nyingma. Se mais tarde é outra coisa, a gente vai mudando. E o Dharma é tão rico. É tão vasto. Alicia, sabe o que eu acho? Que são métodos, na verdade, né? E você não vê, às vezes não acha que eles estão falando a mesma coisa, assim? Eles convergem, né? Totalmente. Né? Não tem, por isso que eu falo, mente pequena faz essas diferenças. Exatamente. Você encontra
a verdade e a motivação em qualquer linhagem, se você estiver suficientemente aberto, né, para isso. Com certeza, com certeza. Ó, eu tenho aqui escrito na minha frente, né, a forma como eu faço em inglês, eu vou traduzir aqui. Então, por favor, nos inspire para que as nossas mentes se voltem para o Dharma. E nos inspire e nos abençoe para que que o nosso Dharma se transforme em caminho. De verdade, né? Nos inspire para que o caminho possa esclarecer ou clarear ou dissipar a confusão. E nos inspire para que a confusão desponte ou alvoreça, como disse a Alicia, como outra lucidez. tradução também. Outras palavras que são do Eric. Mas maravilhoso isso. A gente vai compartilhar com vocês, mas é outro estudo esse, né? A gente pode um dia estudar, sei lá, pegar alguma fonte dos 4 Dharmas de Gampopa e estudar, né? Talvez o Tuku Orgen, algum livro do Tuku Orgen, seria maravilhoso. Fica no nosso coração a gente estudar os 4 Dharmas de Gampopa. A gente precisava ter uma transmissão disso, né? Para poder estudar. Talvez um retiro do Eric que ele deu sobre isso. A gente pode usar, talvez. Fala, Robert. Sobre essa reflexão sobre a diversidade, o que às vezes eu acho interessante eu pergunto para mim mesmo, qual é a minha zona de conforto atualmente, né? Porque a gente tem eu, quando era criança, tinha uma zona de conforto diferente da de hoje, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora eu falo, olha, o que me tira da zona de conforto? E tentando usar um pouco as coisas externas como um laboratório, né, para eu observar o interno, né? Porque eu não tenho realização da coemergência em que eu realmente perceba que o externo e o interno são realmente a mesma coisa aparecendo, não tenho isso. Agora, de que tudo está na impermanência e que essa zona de conforto muda, eu tenho certeza, experiência empírica. Então, acho que é uma coisa que pode ser útil para o próprio. O cara fala, o que está na minha zona de conforto? E, às vezes, a gente vai descobrir que tem alguma coisa que você podia largar a zona de conforto, né? Podia chegar e falar, por exemplo, quando eu ouço um político que eu não gosto, eu já não me irrito mais, porque eu já estou na zona de conforto que ele vai falar bobagem mesmo, entendeu? Porque, às vezes, o jeito irrita. Você fala, ele vai falar bobagem, por que vai me tirar o meu bom humor porque eu estou ouvindo o cara falar uma bobagem? Não vai. Aí, mas eu falo, mas tem limite? E tem. Porque o dia, a aspiração, um dia que tudo muda, só tem zona de conforto. Ele é equânime, está tudo confortável para ele. Eu acho essa uma coisa interessante. Até a gente olhar... confortável, né? Mas compassivo, né? Tem uma compaixão. É porque conforto é mais para ser senciente, mas... Conforto é mais inaiana, mas tá bom também. Não tá ruim, não. Tá bom também. É isso. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser útil. Maravilhoso, com certeza. O que mais, fofuras? Deixa eu tentar lembrar aqui que eu mesma... Eu notei se alguma coisa a gente não comentou. Eu acho que do que a gente viu até agora... Gê, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, Lê. Em relação a esse ponto aqui, me chamou bastante atenção a gente lendo juntos, muito simples, assim, mas quando o Gyatro fala assim, sobre desenraizar as motivações negativas, né? Das questões negativas, desenraizar nesse caso seria novamente voltar nossa mente para a aspiração positiva. Então, a gente poderia voltar para a aspiração positiva ou investigar, que não é o caso de a gente fazer agora, né? Mas a gente vai fazer. Em algum momento, em algum outro ensinamento. Também é o seguinte, né, pessoal? Esse ensinamento, ele é um ensinamento, ele não vai dar conta de todos os temas, né? Claro. Mas esse tema das preocupações mundanas, por exemplo, a raiz das 8 preocupações mundanas é expectativa e medo. O Lama Wallace falou assim, você quer resumir as preocupações mundanas? É expectativa e medo, né? Então, desenraizar as 8 preocupações mundanas,
Cara, seria não ter expectativas e medos. Pensa se isso é fácil, né? Mas então tem a ver com o eu, tem a ver com a noção de um eu que é separado, que precisa se defender, que precisa ser protegido, que precisa ser mais importante. Tem a ver com a essência da iluminação. Isso é desenraizar, né? Sim. Mas a gente pode ir aos poucos. Como investigar, né? Investigar na prática mesmo, sabe? Na experiência. Né? A gente vai fazer muito, a gente vai tirar um caminhão de coisas que estão por cima aí nesse estudo, né? Sim. Mas desenraizar é ir na raiz, né, Lê? A gente pode começar trocando a motivação. Não é será, pareceu, não é sei lá o quê. Ou não é que é nada, é assim, eu tenho a motivação, cultivar a motivação do Bodhisattva e tal, né? Isso porque é uma na minha coisa cabeça, maravilhosa. Porque na minha cabeça, eu me percebo, por exemplo, eu faço a aspiração no dia, pela manhã, só que assim, eu preciso me lembrar toda hora disso. Olê, Como sabe todos os uma mestres coisa? falam. Você está fazendo body training, não tá? Uhum. Então, a coisa dos opostos que o Eric fala é muito útil. Então, por exemplo, você faz uma motivação. Aí eu quero ser amoroso com todo mundo. Aí, talvez você não note muitas vezes que você foi amoroso durante o dia, mas quando você não foi, talvez você... Putz, que eu escorreguei, né? Então, aí você renova a sua motivação. Que possam haver mais momentos de amorosidade. É assim que ele está ensinando a gente, né? Então, que possa haver mais momentos de amorosidade. Então, às vezes, o oposto da nossa motivação, a gente percebe melhor. E isso pode ser um wake-up call, assim, pra gente durante o dia, né? Pra gente ficar alerta. E renovar de vez em quando a motivação, né? Mas, então a gente tem um método para acertar a motivação, né? O método de cultivar a motivação da bodhicitta, né? Mas tem também o caminho da sabedoria, que esse sim vai lá na raiz e vai arrancar o autocentramento pela raiz, né? Então tem todas essas camadas, elas são todas importantes e válidas, né? Oi, Paulo, Ana, não sei quem. Tá levantando a mãozinha. Eu quero fazer um comentário sobre essa homenagem. Porque também, como tem outros tantos aí que são iniciantes no budismo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção em vários textos budistas são essas homenagens iniciais. E nas minhas primeiras leituras eu lia isso um pouco displicentemente. Mas recentemente eu me dei conta de que diante de certos mestres, parece que alguma coisa me sacode por dentro. Então, quando eu leio algo e procuro visualizar como real aquele mestre, o Padmasambhava, o Guru Rinpoche, Avalokiteshvara, como uma coisa que não é só um textozinho qualquer, não. Aquilo é algo real. Então, aquilo mexe comigo e me coloca numa outra atitude, que eu acho que é bem interessante essa coisa de, não, aqui como se eu estou diante do mestre mesmo, agora eu tenho que dar conta. Isso é precioso, isso é precioso. Agora, Paulo, essa questão da homenagem é um pouco mais técnica, sabe? Eu não vou saber explicar direitinho, mas eu me lembro de uma explicação do Geshe Pendi, de que textos, as homenagens, elas já dizem respeito ao que vai ser tratado no texto. Então, Avalokiteshvara, ele é o Buda da compaixão, né? Ele vai ser um texto sobre método. O que fazer, né? Para lidar com o autocentramento. Tem textos que fazem homenagem a Manjushri. Esse texto vai falar sobre sabedoria, sabe? Vai tratar com o aspecto da ilusão do eu separado, independente, entende? Então, essa questão da homenagem nos textos, ela tem tem uma coisa um pouco mais técnica aí, sabe? Diz respeito ao... Isso é coisa de erudito, e eu não sou nem de longe a pessoa para falar disso, porque eu não me importo muito com isso, para falar bem a verdade, né? Embora eu respeite e tudo mais, mas não é o que mais me preocupa, assim. Mas eu me lembro dessa explicação do Geshe Pendi, sabe? Isso é uma coisa. Agora, o que você está falando é uma coisa mais importante ainda na minha visão, assim. Porque
Porque, não sei se você já ouviu essa explicação do que o Alan Wallace falou sobre a palavra ler em tibetano. Quando você fala a palavra ler em tibetano, ler textos do Dharma é uma palavra que significa se encontrar. Então, quando a gente lê textos do Dharma, na verdade, a gente está se encontrando com o autor daquele texto, com quem escreveu aquele texto, com o professor. É um encontro, não é uma leitura, é um encontro. Eu achei essa explicação desbundante, assim, achei linda de morrer. E a palavra ler, e não é só explicação, é o seguinte, a cultura tibetana é uma cultura contemplativa, então ela tem palavras que têm um significado muito diferente do que tem na nossa cultura, que não é uma cultura contemplativa, né? Então é muito linda, eu acho, essa explicação. A palavra ler, que é diferente, que eu não sei qual é, né? Mas em tibetano, para ler textos do Dharma, é diferente da palavra ler para outros textos, que você vai ler para ter informação só, né? Ler textos do Dharma significa se encontrar com o mestre, com o professor, com o autor. E não é para ter informação só, é para ter experiência, para receber as bênçãos daquele mestre. Não é lindo isso? E nós dois podemos testemunhar aqui que esse breve tempo que nós começamos com o budismo já foi transformador para nossas vidas. Ah, eu tenho certeza. E realmente é uma coisa maravilhosa. Porque vocês não começaram devagarzinho, né? Vocês pularam de cabeça, né? De ponta, assim. Muito lindo isso. Muito Verdade. lindo. Né? Verdade. Muito lindo. Ah, então tá bom, fofuras. Eu vou precisar encerrar, porque eu ainda tenho outro compromisso hoje ainda com os meus alunos, ex-alunos. Então, a gente vai fazer a dedicação, tá bom? Alguém tem mais algum comentário burning, urgente, assim, para fazer? Alguma coisa que lembraram nesse momento? A Débora falou que fica pensando na intenção, e falando semana passada, não tem intenção de viver num samsara confortável. É que não tem intenção, é não ter esperança de ter um samsara confortável, né? Não se apoia, não achar que vai ser assim, né? Ainda que nesse momento... Agora é o seguinte, pessoal, também vamos combinar uma coisa. Se as coisas estão bem, vamos curtir, né? As coisas que estão bem. Não é o caso de a gente ficar estragando, jogando areia no que tá bom. Vamos curtir o que tá bom. Mas vai passar, né? Depois vai voltar. E depois vai passar. E depois vai voltar. Então, o ponto não é curtir ou não curtir o que é prazeroso, e não é também... ter aversão, que é exatamente o que trata esse texto, né? Ter apego pelo que é prazeroso, ter aversão pelo que não é, né? O ponto não é sentir prazer ou sentir desprazer, o ponto é não se agarrar em nenhuma coisa nem outra, porque impermanentes, todos, tudo, o bom e o mal, exclusive, ainda bem, né? Certo, amores? Vamos fazer a dedicação, então, as preces finais da dedicação? Então, vamos lá. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchese, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Keganati, Balon, Trupai, Sipechole, Droa, Droar, Show. Prece longa vida, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, tens inguiatos, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira, Wekoreijin, Kansu, Pandandeu, Amalu, Juene, Cherezi, Guantenzin, Jatsui, Jape, Kauje, Bardu, Tenjuichi. Garira, Wekoreijin, Kansu, Pandandeu, Amalu, Juene, Cherezi, Guantenzin, Jatsui, Jape, Kauje, Bardu, Tenjuichi. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Koryan Lama Drugyuni Droachika Malupa Dei Salagopar Show.
Muito obrigada, amor. Esse estudo vai ser uma delícia. Está sendo uma delícia. Muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo gigante para todo mundo. Muito obrigada para você, Jay, para todos. Cuidem. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Beijos. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Beijo.